inaugurando então a fase do lutar, que vai dos 21 aos 42 anos, começando pelo quarto setênio, dos 21 aos 28, da fase emotiva. Quero trazer aqui a imagem do centauro, esse ser mitológico, meio homem, meio animal, em que os sentimentos arrebatam. Nós somos tomados pelos nossos instintos, por altos e baixos. Uma impulsividade ainda meio que naquele tom adolescente. É uma época de muito movimento, viagens, faculdades, amigos, experimentar lugares, conhecer pessoas, primeiros trabalhos. A gente está buscando o nosso lugar no mundo. E a gente aprende nessa época pela experimentação. Do 0 a 7, a gente aprendeu pela imitação, 7 a 14 pelo exemplo, 14 a 21 pela liberdade e agora pela experiência. Então, lembra aí das experiências, os lugares, as pessoas, as descobertas, né? É uma época bem movimentada, bem cheia, né? Eu, às vezes, me envolvo com projetos de orientação de empreendedores, em alguns programas de aceleração de negócio, e antes dos 30 é uma loucura. Um dia você está ali com o menino, com a menina, orientando, no outro dia, ele ou ela decidiram mudar de cidade, vão fazer MBA na China, enfim, são muitos movimentos, né? Então vamos lembrar, como é que era seu estilo de vida de 21 a 28 anos? Como é que foram as primeiras experiências de trabalho? Nessa fase a gente testa as habilidades técnicas, é algo bem, uma visão de tarefa, é pontual, o que é preciso fazer. Eu gosto de trazer aqui a imagem do estagiário, ele tem muito o quê? Muita energia, força de vontade, né? E tem pouco o quê? Pouca experiência. Aqui a gente pode lembrar desses projetos de voluntariado que usa dessa energia e vitalidade do jovem, né? Essa energia de transformação, que às vezes imatura, ela é muito bacana, né? O estagiário, ele quer passar ali a imagem de que ele sabe tudo, né? Ele está cheio de energia, mas por dentro ele é uma melequinha, é frágil e inseguro. Nessa época a gente fala muito, ouve pouco. E até é interessante a gente reconhecer, eu tive uma boa liderança, uma liderança que dava abertura ao erro, né? Quais eram os meus medos, as minhas frustrações? Eu tenho funcionários que estão nesse setênio? Olha, Ana, que eu nunca pensei nisso. Pois então, uma boa liderança vai ajudar na descoberta dos talentos, da abertura ao erro, à criação, à experimentação, né? Como é que eu lidero esse pessoal que está nesse setênio? Por volta dos 28 anos, a gente vivencia a crise dos talentos, que começa um pouco assim. E agora, José? O que vão pensar de mim? Eu já fiz faculdade, já formei, o que eu faço? Quais são os meus papéis na vida? Eu escolhi a profissão certa? Essa é uma chansona que a gente tem de olhar para os talentos com mais consciência e refletir. E aí, o que eu vou fazer de agora para frente com os meus talentos? A gente está entrando naquela famosa fase da época do retorno de Saturno, né, de lidar com os desafios, com as regras. Nós estamos falando de um amadurecimento do indivíduo e o posicionamento no mundo. Saturno vem para estruturar o que é preciso, para enfrentar os obstáculos. E aqui a gente entra nessa crise, que nos leva a mudanças importantes na vida que desembocam no próximo setênio. Vamos então falar desse quinto setênio, mas antes vai lá e preenche o quadro das pessoas, lugares e acontecimentos. Você vai percebendo que também pode ser que alguma coisa comece a retornar daquela época, né, dos 21 aos 28, algum jeito que você valorizou, alguma coisa que você descobriu, enfim, vá anotando de uma forma mais livre os insights que você tem. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Chegamos ao quinto setênio, dos 28 aos 35, que está compreendido nessa fase do lutar de 21 a 42 anos, né? Esse quinto setênio é a fase racional. E aqui a gente vai trazer a imagem do cavaleiro. O que um cavaleiro quer? Uai, o cavaleiro quer conquistar o território, certo? Pois é. Se antes no setênio anterior a imagem era do centauro, agora a gente tem o cavaleiro. E essa conquista, ela vem com muita, mas muita poeira e muita luta. Isso pode acontecer com um verdadeiro checklist que rola, fazendo um ajuste entre os 29 e os 31 anos e meio. A gente pergunta assim, como é que tá a carreira? E aí eu sacudo um tapete, levanto uma poeira e eu vou resolver. E a família, né? Eu vou começando a fazer mudanças, né? Pode ser mudanças no casamento, mudanças de casa, troca de trabalho, filhos. Eu encontro uma obra, uma teoria que redireciona a minha vida. Então, dos 29 aos 31 anos e meio, eu posso ter alguma grande mudança. Você teve?
Ninguém passa muito ileso sem grandes mudanças, né? De casa, casamento, cidade, filhos, trabalho, né? Você vivenciou alguma crise, uma doença psíquica, algum acidente, alguns fatores externos que às vezes ocorrem e que nos ajudam a ancorar no mundo. Ajuda aqui, bem entre aspas. A gente aqui adquire nessa fase a ponderação entre a razão e os impulsos. Nós vamos ficando mais espertinha nessa vida, né? A gente começa a dominar um pouco mais os sentimentos que já não arrebatam tanto mais. Agora a gente tem um pouquinho mais de experiência e a gente soma isso com o conhecimento técnico que a gente adquiriu no setênio anterior. Eu bato no peito e digo, eu posso, né? Eu sei o que é certo. É uma fase um tanto arrogante, vamos dizer assim, né? A gente tem dificuldade de delegar, em dar voz, em dar vez muitas vezes aos outros, né? E a gente adquire habilidades organizativas e a visão de processo. O setênio anterior era a habilidade técnica e a visão de tarefa. Agora a gente já subiu um degrauzinho com esse olhar para os processos e a gente se pergunta como é que o mundo está organizado e como é que eu organizo o mundo. Uma fase bem racional, né? Acho que tem muito aplicativo aí de produtividade voltada para esse mundo do trabalho, né? Para essa fase, né? Liderança, autoconhecimento, organização, gestão de processos podem ser temas que interessam essa fase. Por volta dos 33 anos, vem um desafio grande de equilibrar o ser e o ter. Né? O ter, por exemplo, eu posso querer ter diplomas, status, dinheiro, bens, e o ser. Dizem dos meus valores, as pessoas com quem eu escolho interagir, os valores e as coisas que me nutrem. Né? Então, o que você valorizava nessa época de 28 a 35? Quais foram as pessoas mais importantes para você nessa época? Como você lida ou lidou com os seus vícios? Como é que é ou foi o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, entre o equilíbrio do ser e do ter? Aqui a gente encerra esse quinto setênio e você vai preenchendo aquele quadrinho das pessoas, lugares, acontecimentos e experiências marcantes do setênio para a gente caminhar para o próximo setênio, para o sexto setênio, de 35 a 42. Vamos lá? Chegamos ao sexto setênio, 35 a 42, fase consciente, né? A fase que está ali naquele período de 21 a 42 anos de autoafirmação e autoeducação. Vamos lembrar que até 21 anos a gente recebeu uma educação mais receptiva do papai e da mamãe. Depois disso é por conta própria, né? Não dá para eu terceirizar a responsabilidade para os meus pais de algo que eu não tenha desenvolvido. Agora é autoeducação. E aqui a gente vai trazer nesse setênio a imagem do andarilho, né, para representar essa fase. E ele vai com as próprias pernas, sem lança, sem luta. O que faz o andarilho ou o peregrino? Jornadas, viagens para se encontrar. É uma fase de isolamento, ele vivencia o vazio interior, que é necessário para que algo novo possa nascer. Aliás, se eu fosse dessa área de turismo, eu acho que eu escolheria esse setênio para vender viagens de peregrinação. Ah, mas peraí, eu estou lembrando aqui que eu vou te contar que na educação harmônica a gente fez viagens de peregrinação, a viagem ritual, né? Um processo de peregrinação que passava pelas terras celtas, Portugal e até o interior da Inglaterra, nas terras de Avalon. Né? Se você é da nossa rede, você vai escutar histórias das pessoas contando sobre essas viagens. São mais de 40 mulheres que já participaram desses processos. Todas acima de 40 anos, opa, fazendo esse caminho de conexão, de buscar esse relígio, esse religar. Bom, então, dos 21 aos 28, a gente estava buscando lugar. 28 a 35, conquistando lugar. E 35 a 42, consolidando lugar. Mas você me fala assim, Ana, eu estou bem lá na fase anterior. Eu diria assim para você, olha, às vezes a roupa agarra no arame. A gente precisa de ajuda para soltar o que ficou agarrado e preso. Deve ser por isso que existem os psicólogos, terapeutas, a educação harmônica, para ajudar a gente a fazer essa transição, a ressignificar e a lidar com as questões, né? Bom, nesse setênio de 35 a 42, a gente pensa assim, meus valores, quais são mesmo? Vamos lembrar que 37 é 18,5 vezes 2. Ana, que conversa maluca é essa? 18,5 tinha o primeiro nodo lunar, a primeira missão de vida,
na noção. E aqui a gente vai tendo a missão de vida mais clara aos 37. A gente questiona, repensa, reavalia, revê os vínculos, as relações afetivas de trabalho, né? A gente está na busca de dar sentido à vida, de quem sou eu, nesse vazio interior, né? Uma vez uma cliente me disse assim: Ana, eu não consigo mais trabalhar na empresa X. Eu quero viver externamente com mais coerência do que eu sinto internamente. Eu falei: para tudo, menina. Essa é uma frase setenial. Aliás, essa é a frase sobre a crise da autenticidade, que começa ali por volta dos 40, mas que vem com toda força nos 42. Então, te pergunto, algo mudou na sua vida profissional, na sua família, de acordo com os seus novos valores? Nessa fase a gente liga um pouquinho o botão do, vou falar baixinho, do foda-se. A gente está mais consciente do nosso próprio jeito de ser. A gente fica mais seletiva e tem o desafio de transformar toda crítica externa em autocrítica. Nesse desafio a gente entra em contato com a nossa autenticidade, a gente começa a fazer as coisas não em função de papéis, né? Porque o pai ou o marido, ou pelo pai ou pelo marido, né? Mas em função da gente mesma. A gente está mais consciente dos nossos limites. Já sabemos que nós não vamos transformar o mundo, essa visão adolescente. Eu posso até transformar, mas eu tenho consciência dos meus limites. E olha que coisa mais linda. A antroposofia nos conta que quando a gente reconhece os nossos limites, nós tecemos habilidades sociais, habilidade de conviver. Eu sei meus limites e eu reconheço agora os limites dos outros. Por isso eu tenho mais chance de conseguir conviver. E assim eu desenvolvo também a visão do todo, não apenas a visão da parte, das conexões, e sim do todo. Essa crise de autenticidade, eu me pergunto, o que é singular, o que é autoral e genuíno em mim? Eu busco por algo mais. E tem também o reloginho da vida que começa nesse tic-tac a me dizer, metade da vida já se passou, o que você vai fazer da outra metade? A gente sente maior necessidade também de liberdade, a gente pode exercer essa liberdade em 3 espaços. O espaço físico, tendo um ateliê, uma oficina, o espaço anímico, viajando com os amigos sem que isso seja uma ofensa quando eu estou numa relação afetiva, meu marido ou minha esposa, e no espiritual, que tem a ver com retecer ou redirecionar o trabalho, né? Nós tecemos nosso lugar em nós mesmas, no mercado, enfim, é um momento de consolidar. A gente já falou desses 3 espaços lá na adolescência, de 14 a 21 anos, né? E aqui volta essa necessidade da liberdade, mas num tom diferente. É como uma espiral. A gente volta no tema, mas a gente está alcançando um outro lugar, um outro patamar nessa espiral. Então eu tenho algumas perguntinhas para você desse setênio. Como que você equilibra rentabilidade e trabalho com propósito na sua vida? Como é que é a autoeducação, a autodisciplina para encarar as questões difíceis e mudanças de hábitos e vícios? O que você valoriza? Você é fiel aos seus valores? O que você está doando para o mundo, transbordando de você para o mundo? Em que consiste a maior parte do seu trabalho? O que você mais gosta de fazer na sua profissão, hein? E o que anda te trazendo dificuldade? Você já percebeu que a vitalidade diminuiu do corpo? Como é que isso tem afetado a sua vida? Né? Para fechar esse setênio, então, esse sexto setênio de 35 a 42, né, esse estágio que compreende os 21 a 42 anos do lutar, de se autoafirmar no mundo, eu quero dizer para você que dizem que a vida começa aos 40. Então vamos descobrir o que rola? A gente está fechando esse setênio e antes, se você quiser, preenche lá aquele quadro das pessoas, lugares, acontecimentos e comece a perceber o que se repete, o que é comum nos setênios todos que vem, que você veio preenchendo. E aí eu te encontro no próximo vídeo, no setênio 7. Vamos lá?